Hallo, hallo, du Spätzchen. Schönen Montag, ótima segunda-feira para você aí que está aqui no Grupo Elite esperando mais uma aula de alemão. Hoje a gente vai ter uma aula de alemão sobre verbos irregulares no passado. A gente vai aprender 3 verbos irregulares no passado que são muito importantes, tá? A gente vai aprender o passado de 3 verbos: finden, helfen e schreiben. E não só um passado específico chamado Präteritum. Em alemão, a gente tem 2 passados principais, o Perfekt e o Präteritum. Ambos têm o mesmo significado, alguma coisa que aconteceu no passado, né. Então, do verbo encontrar, poderia ser encontrei ou encontrava. Tanto o pretérito como o perfect podem significar tanto encontrei quanto encontrava. É o passado, é o verbo no passado. Qual a diferença entre eles, então? A diferença é que o pretérito, que é o que a gente vai aprender hoje, são os verbos, é o tempo verbal usado mais na língua escrita. Então, se você estiver escrevendo uma carta, se você estiver escrevendo qualquer documento, né, um texto aí, um texto qualquer, você vai usar, então, o pretérito, tá? Ele é o tempo verbal que a gente aprende, às vezes, depois, né, no curso, mas ele é muito útil porque a gente realmente usa bastante o pretérito no nosso dia a dia em alemão. A gente vai ter hoje uma aula sobre 3 verbos irregulares. O que é um verbo irregular? É um verbo que, por algum acaso, ele tem uma mudança que não segue uma lógica normal de outros verbos, né? Vou mostrar isso melhor com o verbo finden. Finden significa achar, tá? E aí, quando a gente vê a conjugação dele no pretérito, tá aí embaixo, tá escrito, só você acompanhar, é ich fand. Se você reparar, esse i do finden se torna a fand. Ich fand. Então, aqui a gente tem o que o torna um verbo no pretérito. O fato de ter uma mudança ali na vogal da raiz, né? Ou seja, na vogal de i passou para a, tá? E como é que eu faço para conjugar o verbo no pretérito? Você tem que decorar a primeira pessoa, ou seja, o ich. Você tem que decorar que o pretérito de finden é ich fand. Eu encontrei, ou achar, né? Achar e encontrar é a mesma coisa. Eu achei, ou eu achava. Decore isso, tá? Ich fand. Por exemplo, em uma frase. Ich fand mein Handy nicht. Ich fand, eu achei, mein Handy, meu celular, e nicht, não, né? Então, eu não achei meu celular. Por que eu falei que você tem que decorar a primeira pessoa? Porque todas as outras conjugações vão se basear na primeira pessoa. Como assim? O du, que é o você, né, informal, quando eu estou conversando com alguém com o qual eu tenho intimidade, meu amigo, para fazer o do, eu sempre vou acrescentar ao is, que é o fand, st. Então ficaria fandst. Só que, quando termina em D e T, como fand, que terminou em D, né? Poderia ser um verbo que termina em T, eu acrescento um E só para ficar mais fácil de falar, tá? Então fica du fandest, ou seja, você achou, você encontrou. Então, numa frase, fandest du das Buch auf dem Tisch? Fandest, du fandest é encontrou. E du é você. Você encontrou. Por que está invertido? Porque é uma pergunta. Quando é uma pergunta, a gente inverte em alemão e fala: encontrou você das Buch, o livro, auf dem Tisch, em cima da mesa. Auf dem, em cima da, e Tisch, mesa. Então, você encontrou o livro em cima da mesa? E o er, sie, es, que significa ele ou ela, né? Er, sie, es, é quando eu quero falar ele ou ela. Por exemplo, ele encontrou, é a fand. Ela encontrou, sie fand, tá? Então, se eu quiser falar, como é que eu conjugo as is? Eu vou conjugar igualzinho o ich. Então, se o ich é fand, o as is também vai ser fand. Então, vai ficar, por exemplo, sie fand ihre Schlüssel nicht. Sie fand, ela encontrou, ela achou. Ihre é dela, né? Schlüssel, chave. Então, ela encontrou as chaves dela, ou seja, ela encontrou suas chaves. Nicht, não, ela não encontrou as chaves dela, tá? Depois nós vamos ter o wir, que é nós. Como é que eu conjugo o verbo pro wir? Eu pego ich, o ich vai ser sempre a minha base, eu vou colocar um en no final. Wir fanden. Nós achamos. Então, wir fanden, nós achamos, das Restaurant, o restaurante, nicht não. Wir fanden das Restaurant nicht. Nós não achamos o restaurante. O ihr, que é o vocês informal, ou seja, eu tô falando com mais de uma pessoa, tô falando 2, 3, 4, 5, tô falando com mais de uma pessoa, e é uma relação informal, ou seja, eu tô falando com um amigo, com um conhecido íntimo, né, com uma pessoa íntima. Eu vou pegar o ich e vou colocar T no final, né? Só que, do mesmo jeito que acontece lá no du, quando a palavrinha termina em D ou em T, eu acrescento um E, por isso que fica fandet, ja fandet, né? Por exemplo, fandet ihr den Weg zum Bahnhof? Fandet ihr. Vocês acharam.
den Weg, o caminho, zum Bahnhof, para a estação de trem. E por último, não menos importante, o Sie formal e o Sie plural. O que é isso? O Sie com letra minúscula é o Sie plural, que significa eles ou elas. E o Sie com letra maiúscula é o Sie formal, que significa você ou vocês formal, quando eu estou falando com alguém com o qual eu não tenho nenhuma intimidade, né? Pode ser um conhecido, pode ser uma pessoa com quem eu trabalho, mas que eu não tenho intimidade, eu vou usar o Sie formal. Então, nesse caso, vai ser igual via. Eu vou pegar o ich, que é fand, e vou colocar o en no final. Vai ficar Sie fanden, tá? Então, vai ficar Sie fanden Maria im Park. Sie pode ser... Quando tá no início da frase, né, não dá pra saber se tá com letra maiúscula ou minúscula. Por quê? Porque o Sie plural, que significa eles ou elas, tem letra minúscula. O Sie formal, que significa você ou vocês, tem sempre letra maiúscula, mesmo que esteja no meio da frase. Quando tá no início da frase, como a conjugação do verbo é a mesma, eu vou ter que ir pela lógica do contexto, né? Se não tiver contexto, não dá para saber. Então, aqui na nossa frase, Sie fanden pode ser eles encontraram, elas encontraram, você encontrou ou vocês encontraram. Nesse caso, você e vocês, formal, né? Vou traduzir aqui como eles. Sie fanden, eles encontraram Maria, a Maria, im Park, no parque, tá? Beleza. Então, aqui a gente descobriu como é que eu conjugo o verbo finden no pretérito. O que você vai perceber com os outros dois verbos que a gente tem aqui é que você vai seguir exatamente a mesma regra, né? Helfen, por exemplo, significa ajudar. Como é que eu conjugo o verbo helfen, ajudar, que é irregular? Eu tenho que decorar a primeira pessoa. O passado de helfen é half, o pretérito. Então vai ficar ich half, eu ajudei, ou eu ajudava. Então posso dizer, por exemplo, ich half meiner Oma beim Einkaufen. Ich half, eu ajudei, meiner Oma, minha avó, minha vovó, beim Einkaufen, com Einkaufen, as compras, né? Então eu ajudei minha vovó a fazer compras nesse sentido. E o resto das pessoas, como é que eu vou conjugar? Na mesma lógica. O do, o que a gente tinha aprendido? Que eu pego o ich, né, e coloco o ST. Então vai ficar do halfst. Halfst du deinem Bruder? Halfst du, você ajudou. Deinem Bruder, seu irmão. Você ajudou seu irmão? O as e es, a gente aprendeu que é o quê? Half, porque é igualzinho o ich, né? Vai ser sempre igualzinho o ich. Half. Então posso dizer, Konrad half seiner Mutter. O Konrad half ajudou seiner Mutter, a mãe dele. Né? Seine é dele, Mutter, mãe. O Konrad é a mesma coisa que é, né? É ele. Se o Konrad ajudou a mãe dele, ele ajudou a mãe dele, né? Konrad e ele é a mesma coisa, por isso aqui é a conjugação. O via, a gente já sabe que é colocar o ich com en no final. Wir halfen. Então, eu posso dizer, am Sonntag halfen wir im Tierheim. Am Sonntag, no domingo, halfen, ajudamos, wir, nós. Então, no domingo, nós ajudamos im Tierheim, no abrigo de animais. O ia, a gente já sabe que a gente vai pegar o half, colocar t. Ihr halft. Então, halt hier beim Projekt, halft ihr, vocês ajudaram beim Projekt, no projeto. E o Sie plural e o Sie formal, a gente sabe que a gente pega o half, coloca n, fica halfen. Sie halfen Bento nicht. Sie halfen, a gente já sabe que o Sie pode ser eles, elas, você ou vocês, vai depender do contexto. Eu posso traduzir aqui do jeito que eu quiser, vou traduzir como vocês. Vocês ajudaram Bento, vocês ajudaram o Bento, só que aqui tem nicht no final, vocês não ajudaram o Bento. E o schreiben, Lud, que é escrever? Mesma coisa, vou decorar a primeira pessoa. A primeira pessoa é schrieb. Percebe que eu inverto o E e o I, se torna IE. E quando se torna IE, muda completamente o som, né? O EI tem som de I. O IE tem som de I longo. Então vai ficar ich schrieb. Então, ich schrieb der Firma eine E-Mail. Eu escrevi der Firma para a empresa, para a firma, eine E-Mail, um e-mail. E o du? Pego o ich, coloco ST, du schriebst. Schriebst du deinem Ex-Freund? Schriebst du? Você escreveu deinem Ex-Freund para o seu ex-namorado? As e es, ele ou ela vai ser schrieb, porque é igualzinho ich. Schrieb Barbara einen langen Brief. Ele escreveu para a Bárbara einen langen Brief, uma longa carta. Wir, eu vou pegar o ich, colocar n, wir schrieben. Gestern schrieben wir eine Klausur. Ontem schrieben, escrevemos, via nós, então ontem nós escrevemos eine Klausur, uma prova. Quando eu digo eu fiz uma prova em alemão, eu digo eu escrevi uma prova em alemão. Por isso aqui a gente usou o verbo schreiben. Ihr, eu vou pegar o schrieb e colocar t. Ihr schreibt. Schreibt ihr schon dem Chef? Schreibt ihr, vocês escreveram? O schon é já, então vocês já escreveram dem Chef, para o chefe.
E por último, não menos importante, Sie formal e Sie plural vai ser pegar o schrieb e colocar en, né? Vai ficar schrieben. Sie schrieben letzte Woche einen Test. Vocês escreveram, ou eles escreveram, elas escreveram, pode ser qualquer tradução, né? Eles escreveram letzte Woche, na última semana, einen Test. Na semana passada, einen Test, um teste, ou seja, vocês fizeram um teste, né? Prova, teste. Quando é escrito, a gente vai usar o verbo schreiben, tá? E perfeito, assim você aprendeu a conjugar finden, helfen, schreiben em alemão no Präteritum. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se sim, dá uma curtidinha aí, né? Dá uma reagida. E, além disso, me manda uma mensagem que eu vou ficar super feliz de saber que você gostou e de fazer uma aula especialmente para você. Até amanhã. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!